Olá, eu sou Lilian da Silveira, eu sou comunicadora no meu canal que se chama A Lilianígena, que é um canal no YouTube também. Sou militante e ativista vegana, antiespecista, sou apoiadora da causa indígena, sou anarquista e hoje eu vim trocar uma ideia aqui com vocês para a gente pensar sobre o marco temporal e a demarcação de terra dos povos indígenas. Você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a causa vegana, né? O que isso tem a ver com a União Vegana de Ativismo? Bom, gente, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Infelizmente, a gente vê que dentro do movimento vegano ainda há muitas pessoas desinformadas, propagando aí racismo perante os povos indígenas, reproduzindo um discurso que não faz muito sentido, porque não passa pelo momento de diálogo mesmo, de conversar horizontalmente com os povos indígenas e só ataca colocando eles como cruéis, como selvagens, como primitivos, né? Porque maltratam os animais, porque usam pena, porque tem o cocá, porque come peixe. E aí eu vim aqui hoje não só trazer essa reflexão, né, de como esse discurso ele é equivocado. Em primeiro lugar, eu não sou indígena, tá, gente? Vocês podem ver aqui que eu sou uma pessoa branca. E enquanto uma pessoa vegana, que também já errou nesse discurso, eu vim aqui mostrar pra vocês que esse discurso não faz sentido nem pra causa vegana, né? Nós já falamos várias vezes que nós, veganes, somos antiespecistas, né? A gente luta pelos animais humanos e não humanos, porém utilizar o termo animais humanos para indígenas é um termo racista, é pejorativo, porque eles não são vistos nem como humanos para o Estado brasileiro, né? Até hoje as pessoas perpetuam que eles são selvagens, primitivos. Somente em 1988 que eles foram constituídos enquanto cidadãos do Brasil, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa retirar do nosso vocabulário esse tipo de comparação quando se tratar de povos indígenas. A gente precisa tomar esse cuidado, né? O que não significa que a gente não vá lutar junto com eles e pelos animais que os próprios povos indígenas lutam muito bem. Então, quero trazer aqui outra reflexão. Quando a gente fala para as pessoas, mas as plantas não sentem dor, alegando, por exemplo, que o fato de um ser vivo não sentir dor justifica a crueldade sobre ele. Então, a gente pode pensar, trocar esse diálogo por as plantas podem não ter células nervosas, mas elas abrigam um conjunto de seres, né? Os povos indígenas, não posso falar por todas as etnias, mas a relação com as plantas é uma relação de ser vivo. E você pode olhar para uma árvore, a árvore abriga um pássaro, a árvore abriga insetos, abriga abelhas, abriga, enfim, vários animais. Bom, gente, cerca de 4.000 espécies de plantas, né, e 70% de espécies arbóreas dependem da fauna para dispersarem suas sementes. Isso significa que, ainda que a nossa flora não tenha células nervosas, esse argumento ele não faz muito sentido, né? E quem é que protege melhor essa flora? Quem é que protege melhor o cerrado? Quem é que protege melhor a floresta? Quem é que protege melhor a Amazônia? É você, vegano urbanizado, que ainda consome muito plástico, que demora muito tempo para se biodegradar, que precisa importar algumas vitaminas, que precisa importar alguns produtos sem nada de origem animal, vindo de outro país, né, queimando combustível fóssil. Então, quem somos nós, veganos, brancos, especialmente, né? Isso não significa que indígenas não possam ser veganos, tá, gente? Obviamente, podem sim. E eles que vão determinar se vão utilizar cocá ou não, isso não tira a pessoa vegana do movimento, né? Até porque um cocá, ele tem toda uma simbologia, né? Ele não está utilizando isso para se apropriar dos animais, gerar lucro e continuar contribuindo para o capitalismo. Aliás, é por isso que o Estado brasileiro não está ouvindo os povos indígenas, porque eles não são produtivos ao capital. Diante da percepção fascista que nos assola, é necessário tirar a demarcação indígena e propor o marco temporal, que significa que as terras indígenas só vão ser consideradas dos povos indígenas se estivessem já desde 1988 relatadas, se estivessem inscritas nesse papel em que constitui o Estado brasileiro, sendo que sabemos muito bem que os povos originários já estavam aqui. Já é considerado que as áreas demarcadas dos povos indígenas são as áreas mais preservadas. Então a gente precisa tomar cuidado com o nosso discurso
e entender que eles estão mais próximos da libertação animal que nós ainda estamos buscando. Nós precisamos concentrar e superar a nossa sociedade que ainda é capitalista e apoiar a causa indígena, porque não só animais selvagens estão em risco de extinção, como a chegada da mineração vai retirar esses povos indígenas dos seus locais, das suas casas, do seu modo de vida, e vai também trazer aí novas doenças, novas pandemias. Então, eu não vejo como se dizer vegano, se dizer veganismo político e não apoiar os povos indígenas. Dia 30 agora em Brasília, vou fazer uma convocação para que todos os veganos, as pessoas que se importam com os animais, estejam presentes junto com os povos indígenas na posição de ouvir, de aprender, respeitando as lideranças, para lutar contra o marco temporal. A PL 490, infelizmente, ela foi aceita, né, recentemente, e ela implica somente assim, ela implica em 66 territórios, 70 mil pessoas, 440 mil hectares, e ela é praticamente uma aplicação desse marco temporal, né? Então, exigir a demarcação de terras dos povos indígenas, exigir que eles tenham total direito sobre o domínio dessas terras, porque eles não têm o pensamento do homem branco de dominação, de apropriar, de acumulação. Porque, olha só, vou indicar aqui um documentário chamado A Sombra de um Delírio Verde. Não vai adiantar a gente pensar em biocombustível, a gente pensar em, vamos mudar todo o nosso modo de produção para que a gente tenha tudo sem nada de origem animal, ou sei lá, vegano, se a gente não parar e refletir que isso não ajuda não só os povos indígenas, como os animais selvagens e as plantas e todo o habitat que existe preservado. Por que não vai ajudar? Assistam esse documentário, A Sombra de um Delírio Verde, mas vou dar uma pincelada aqui, um certo spoiler. Porque, gente, não adianta você tirar uma mata nativa, você tirar toda a população que está habituada a essa mata nativa, que toma cuidado, que sabe quais são os animais que permanecem nesse local, e colocar monocultura. A monocultura destrói o solo. A monocultura destrói pessoas. A monocultura destrói animais selvagens. E isso não resolve o nosso problema de falta de organização, porque o capitalismo é predatório, é dominação. E ninguém é melhor do que os povos indígenas para nos ensinar o que fazer, né? E ainda tem um detalhe, nós estamos acostumados a comer maçã, banana, frutas vindas do mercado, e a gente não sabe a diversidade de alimentos nativos que existe na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado. Ninguém melhor do que povos indígenas e quilombolas e mateiros, eu vou dizer aqui, pessoas que já estão habituadas a esses locais para nos indicar o que é comestível, qual a medicina do lugar. Não vamos esperar a ciência, que já está sendo sucateada no Brasil, ter condições de receber financiamento para ficar acampada num local, numa mata nativa, para descobrir se aquilo faz bem ou não, sendo que nós já temos pessoas que moram lá, que sabem o que pode comer, o que não pode, que remédio utilizar. Então nós estamos em um modo de vida predatório. O veganismo surge pela libertação animal e, no nosso caso aqui da União Vegana de Ativismo Anticapitalista, e a gente precisa considerar que povos originários que não estão dentro da demanda do capitalismo, que nunca concordaram com isso, assim como nós quando nascemos, mas já estão na resistência desde 1500, sabem muito melhor do que nós como sobreviver e como cuidar desses animais, como cuidar dessas plantas, como cuidar. Eles olham para o rio como parte de si, né? Não é hierarquicamente inferior, hierarquicamente superior, né? É como com equidade, certo? Não posso falar para todas as etnias, eu estou aqui dando uma pincelada dentro do pouco que eu já estudei, do pouco que eu já sei, e é mais um apelo mesmo para a gente refletir nas nossas falas e para a gente somar com os povos indígenas na luta, porque afinal de contas, a mineração entrando, esses dados que eu trouxe não está considerando animais selvagens. E aí, depois que o solo não tiver fértil, depois que novas pandemias estiverem vindo, vocês vão querer colocar esses animais domesticados aonde? É um grande problema a gente pensar que pode recuperar animais com ONGs ou com, enfim, santuários. A gente tem que parar essa produção. A gente tem que pensar num modo de vida
que os povos originários já vivem, em que não precise de extrair minério, que não precise de poluir os rios, que não precise de monocultura, certo? Então é isso, gente, é um convite, eu espero que vocês entendam que eu estou falando enquanto vegana para veganos, né? E quando a gente for pensar no nosso ativismo também, a gente tem que tomar cuidado que o outro tenha a sua autonomia, né? Assim como povos originários estão respeitando a autonomia das pessoas aí há tanto tempo, a gente também precisa respeitar a autonomia do outro. Nós estamos aqui para mostrar o que pode ser substituído, nós estamos aqui para mostrar o que a gente pode fazer com relação aos animais que já passam por tanta exploração. Agora, com o marco temporal, com a PL 490, se nem mesmo indígenas, que são humanos, estão sendo respeitados, vocês acham que os animais selvagens vão virar o quê? A gente já sabe que rola tráfico de animais, tem caçador aí, né, branco, querendo pagar um de machão, porque ele precisa mostrar a masculinidade dele. Então ele vai o quê? Caçar onça e vai tirar novamente o equilíbrio dessa fauna e dessa flora, certo? É isso que eu tinha para dizer para vocês, eu espero que vocês reflitam junto comigo e vamos construir essa ponte e apoiar, tá? Apoiar não significa protagonizar, não significa falar por eles. Eu não vim aqui falando pelos povos indígenas, eu vim falando enquanto vegana que observa que nós deveríamos apoiar os povos indígenas. É isso, gente, dia 30 é nós, em Brasília, precisamos levantar doações e vamos levar alguns itens do que eles possam estar precisando. E mais uma coisa, quem somos nós para dizer também o que indígena deve fazer? Porque na hora em que pecuaristas, em que, enfim, assassinos chegam destruindo a aldeia, não tem nenhum vegano lá protegendo. Não tem nenhum ambientalista protegendo, são eles por eles, né? Então nós temos que aprender muito sobre a nossa fala e procurar estudar um pouco mais sobre decolonialidade, sobre ser anticolonial, porque infelizmente não só a nossa alimentação é contaminada por crueldade animal, como a nossa vida é contaminada pelo colonialismo. Não só o capitalismo, mas pelo colonialismo também. Tá bom? Um abraço em todos vocês e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.